Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu comecei a registrar as minhas regras de ouro aqui em vídeo e hoje a gente vai falar de mais uma delas, que é isolar as variáveis. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade aqui no canal, tá legal? Então vamos lá, vamos falar das regras de ouro. E antes disso, eu acho que é legal recapitular o que são as regras de ouro. São aquelas regras meio que leis universais que eu fui descobrindo ao longo da minha carreira, que eram coisas que, conforme eu ia tentando fazer as coisas, eu descobria que tinha algumas coisas que não dava para ultrapassar, não dava para fingir que não existia. Então eu ia lá e anotava, falava, pô, se não fizer isso aqui, não tem como resolver tal coisa. Ou se ignorar tal assunto ou tal tema, puta, vou quebrar a cara. Então, as regras de ouro, ou as Golden Rules, como a gente chama lá no escritório, elas são regras que, se você não prestar atenção, se você não tomar cuidado, ela pode criar um problema bem importante aí na jornada de trabalho, da vida, relacionamento, família e qualquer outra coisa. Então hoje a gente vai falar de uma delas e eu vou contar por que ela é tão importante, que é a regra de ouro de isolar as variáveis. Primeiro, eu queria comentar como é que eu descobri essa regra de ouro, né? E eu descobri essa regra de ouro com modelagem financeira. E o pico da minha carreira em modelagem financeira foi em Londres. E quando eu estava em Londres e eu recebia modelos financeiros complexos de outras pessoas que eu tinha que analisar e construir em cima dele, eu tinha que entender uma coisa que uma outra pessoa tinha feito em inglês, de um assunto que muitas vezes eu não entendia. E como é que eu fazia para entender uma coisa que para mim era completamente novo? Eu pegava um tema dentro daquele tema complexo, que tinha vários assuntos, eu falava, cara, vou isolar um tema e vou dominar, vou entender esse tema o mais profundamente possível, o que eu puder entender. E em termos de cálculos matemáticos, isso ajuda muito. Então, vou dar um exemplo, assim, para quem é da área vai entender fácil. Então, assim, demonstração financeira, fluxo de caixa, balanço, pô, tem que projetar os três. Só que a demonstração de resultado, ela tem receita, custo, despesa, pô, vou isolar a variável receita. Ah, mas a receita tem ali 5 linhas de negócio. Pô, vou escolher uma dessas e vou dominar essa uma, vou tentar entender a linha de receita ao máximo, vou conversar com a pessoa com quem eu estou lidando, seja ele um cliente, seja ele um investidor, seja ele um empresário, e vou falar assim, ó, eu vou tentar entender aquela linha de receita da melhor forma possível, não apenas da forma matemática, mas também do ponto de vista do que é aquilo, como é que vende aquele produto, é um serviço, como é que funciona. Então, eu isolava a variável de uma linha de receita dentro da demonstração de resultado e eu tinha que projetar várias demonstrações que eram demonstrações complexas por si só. Então, a demonstração financeira da DRE, a demonstração financeira do balanço, e do fluxo de caixa, por exemplo, né? E eu não tinha só modelos financeiros que iam no sentido de projetar, tinha do ponto de vista de, vai ter um investimento, mas o investimento é parte do fundo, parte de um banco que vai colocar um aporte como dívida. Então, assim, as formas de cálculo eram diversas, mas de maneira geral eu tentava isolar uma variável. Nesse exemplo de receber investimento, uma parte do fundo, uma parte dos acionistas que já estão na empresa, uma parte dos diretores que vão entrar na empresa, eles vão ter um incentivo, vai colocar lá 500 mil libras, que para um diretor lá de Londres na época não era grande coisa, e esse cara ia tentar transformar 500 mil libras em 3 milhões de libras, se o projeto der certo, e aí tinha dinheiro do banco. O que eu fazia? Eu tentava isolar uma dessas variáveis, eu vou pegar o recurso que vai vir do banco, vou entender quanto que o banco está disposto a colocar, a qual taxa, de que forma que ele vai retirar esse dinheiro, quais são as condições que são chamadas de covenants, que vai precisar resolver. Então, eu tentava, a depender do problema que eu estava olhando, eu tentava isolar uma variável e dominar ela do ponto de vista conceitual, matemático e conversar o máximo possível com as pessoas que estavam envolvidas com aqueles cálculos ou com aquelas questões complexas. E o que eu descobri foi que a hora que você isola uma dessas questões, a vida começa a ficar muito mais fácil. Não só a pessoa que está lidando com você começa a te respeitar, porque ela percebe que você está querendo ir a fundo em uma coisa, em vez de tentar
engolir tudo e mastigar ao mesmo tempo, com a boca cheia, cuspindo farofa, tal. Fala, não, você está ali cortando o bife, pedacinho, comendo, com toda educação, um passo de cada vez. É claro que existem projetos e situações na vida em que as coisas são mais intensas, exigem uma maior velocidade, mas ainda assim, você pode imprimir velocidade e intensidade isolando as variáveis, né? Misturar as coisas dificilmente é a solução para você resolver qualquer coisa complicada na vida, seja ela em relacionamento, seja ela família, seja ela vida pessoal, vida profissional. Então pensa, né? Relacionamento é um exemplo perfeito para isso, né? O problema de relacionamento é que a pessoa do outro lado talvez não queira isolar as variáveis e vai querer juntar tudo para bagunçar, para jogar em cima de você. Mas se você conseguir isolar uma variável, seja no relacionamento, você fala, cara, beleza, ó, eu tô puto com isso que você fez. Você fala, beleza, vamos falar disso aqui e vamos isolar isso aqui até a gente chegar num acordo disso? Beleza, chegamos num acordo, fala, porra, amanhã a gente conversa de novo sobre esse outro assunto. E se compromete, fala que realmente vai conversar. E é o que eu fazia, de novo, voltando, por exemplo, lá das minhas modelagens financeiras em Londres. Quando eu isolava uma variável, normalmente eu quebrava a cabeça aquilo, chegava no nível de exaustão. Quando a exaustão chegava, ou eu parava na exaustão ou eu parava quando eu conseguia resolver. Se fosse pela exaustão, quando eu ia para casa, eu tentava pensar em outra coisa, assistir um filme, fazer um esporte, e era incrível. Eu ia dormir, quando eu acordava de manhã, pumba, aparecia alguma ideia com relação aquilo que eu estava fazendo. Então, incrível para mim como foi essa minha experiência de aprender a isolar as variáveis e trabalhar uma coisa por vez, mas com profundidade. As pessoas passam a te respeitar ao ver que você está buscando profundidade, você começa a dominar determinados temas, isso te dá uma segurança grande de falar sobre coisas que às vezes você nunca tinha ouvido falar antes. Imagina eu em Londres, fazendo modelagem financeira de coisas que eu nunca tinha visto na vida, discutindo com britânicos sobre determinado cálculo e eventualmente até discordando dele, ou sendo auditado num cálculo que eu tinha feito por uma Big Four, uma KPMG, uma Ernst Young, uma Deloitte ou até um banco, HSBC, já trabalhei com ele, já trabalhei com Lloyds, já trabalhei com Barclays, e os caras às vezes questionavam, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo? Pô, tinha que argumentar com o cara em inglês, falar de um tema, de um modelo que às vezes eu tinha construído, às vezes era um modelo que eu tinha recebido e tinha construído em cima dele. Imagina como é que eu consigo argumentar com um cara desse se eu não tenho profundidade, né? Então, eu acho que você ganha respeito das pessoas, você ganha segurança para falar delas quando você tem profundidade e cara, o terceiro ponto é que a vida começa a ficar mais fácil em todos os sentidos. Qualquer coisa que você esteja fazendo, eu realmente acredito profundamente de que isolar as variáveis é uma das regras de ouro mais importantes que eu já encontrei aí na minha jornada de carreira, na minha vida pessoal. É uma das mais importantes, ela está presente na minha empresa. Toda hora eu lembro dela para o pessoal. Quando as pessoas começam a tentar resolver tudo ao mesmo tempo, você fala, gente, calma, vamos isolar as variáveis. Do que a gente vai falar agora? Só que para falar de alguma coisa, em primeiro lugar, você tem que fazer uma lista e você tem que saber priorizar. Não adianta também pegar o último item da lista de prioridade e querer isolar aquela variável, porque vai dar ruim. Vai vir um trem e vai atropelar todo mundo. Então, esteja atento, você tem que isolar a variável mais importante a ser isolada naquele momento. Ah, não tem certeza de qual variável deveria ser isolada? Troque ideia com outras pessoas que estão ao seu lado. Fala, tenho essas 3 ideias, eu acho que eu deveria focar nessa. Assim, nem que a pessoa não seja seu chefe, seu direto, pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser um sócio, pode ser um investidor. Troque ideia e fala assim, qual desses itens eu deveria isolar primeiro, qual que você acha que seria prioridade? De novo, ao trocar ideia, essa pessoa também vai te respeitar, porque vai ver que você está buscando focar no que mais importa naquele momento. Então, realmente, profundamente acho que isolar as variáveis é uma das regras de ouro mais importantes. Quem me ensinou isso foi a vida, né? Já tentei fazer sem isolar, quebrei a cara. Já comecei a fazer isolando, especialmente em Londres. Puta, as coisas deram bom demais e funcionou muito legal. Recomendo. Se você tá ouvindo agora e tá achando interessante, porra, anota, acho que vale muito a pena e tá no topo ali das minhas principais regras de ouro. E as regras de ouro são as regras que estão no topo da minha cabeça ali em tudo que eu for fazer. E essa regra está no topo das principais regras de ouro. Então, para mim, é uma das coisas mais importantes ter em mente para resolver em qualquer coisa
da vida. Então, se você gostou desse vídeo, desse conceito, não esquece de curtir esse vídeo aqui, compartilhar com quem você acha que possa se beneficiar e segue o canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!